Fala galera, beleza? Marcelo na área, do outro lado de cá. E hoje a gente vai discutir uma questão bem interessante aqui, vai debater, né, um tema bem interessante que tem a ver com uma frase que eu escutei outro dia num dos canais que eu acompanho aqui no YouTube, né? Então, um colega filósofo, e ele estava analisando uma interpretação que ele leu e escutou sobre o filme, né? Esse filme que está fazendo muito sucesso aí, que inclusive no Rio de Janeiro ele já saiu do cinema, mas que, enfim, fez bastante sucesso, tá gerando uma série de debates aí interessantes, que é o Não Olhe para Cima, do Adam McKay, né? Inclusive eu não vi o filme ainda, quero muito ver, porque ele tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, né, no mundo recente aí. Enfim, essa questão de negacionismo da ciência, fake news, né? A gente está mergulhado nisso aqui no Brasil, especialmente nos últimos anos. Inclusive vale um adendo aqui, vale um parêntese, na verdade, que é o seguinte: como eu vou fazer uma interpretação aqui, né, uma ponderação polêmica sobre essa questão, eu já aviso de antemão que eu não tenho a menor conexão com esses discursos negacionistas da ciência, muito menos de fake news, longe disso, tá? Mas também acho que essa questão não é tão evidente quanto parece. Então a frase, na verdade, é a seguinte, né, que o nobre colega lá, filósofo, falou, né? Ele diz o seguinte: ele critica essa interpretação que foi feita, né, do filme, e diz: os limites da interpretação são estabelecidos pelo próprio texto. Ou seja, o que ele está querendo dizer, em outras palavras, é que não dá para ficar fugindo, né, do roteiro que está definido no texto ali. E quando se escuta ele dizer texto, obviamente que você está ali escutando também obra, né? Porque o filme, ele é uma obra, ele é um texto, ele é um jogo de imagem, é uma narrativa feita numa sequência X ali, né? Então os limites, é o que ele está afirmando, os limites da interpretação são definidos pelo próprio texto. E vamos ver se isso realmente procede, né? Eu acho que é uma questão muito complicada e não é tão evidente quanto parece, tá? E eu coloquei um texto no Facebook para poder sugerir aos amigos que fizessem ali intervenções, dicas, sugestões, né, de encaminhamentos, e foi fantástico, assim, foi uma experiência fantástica. Eu queria agradecer muito aqui a vocês que fizeram isso, porque realmente vocês alimentaram aqui a produção desse vídeo de uma maneira incrível, assim, tá? Eu quero inclusive falar o nome aqui de algumas pessoas que contribuíram, tá? Para poder agradecer. Então vamos lá. Vitor, Luzia, Eliane, Alex, Hildeberta, Vera, Pedro Soares, Luzia, Lucas, Sofia, Daniel, Valdir, Henrique, Alexandre, Jô, Felipe, Josafá, Viviane, Mateus, Macabeia, Loiva, Milton, João, Marco Aurélio, Esther, Heloísa, Líria e Elaine. Então, muito obrigado a vocês, tá, que contribuíram ali, que sugeriram encaminhamentos, enfim. Eu não vou falar todas as coisas que foram sugeridas aqui, porque realmente, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas, assim, várias questões interessantes, como plurissignificação, a questão da interpretação por Humberto Eco, né? O que mais aqui, né? Enfim, a distinção entre interpretação comum e interpretação teórica, a questão do direito, inclusive, né? Que essa vale inclusive comentar aqui antes de fazer o restante do vídeo, porque ela é interessante, né? Quem é da área do direito sabe que existe essa questão, né? A letra fria da lei, né? O texto legal resume o que é a questão que está sendo trabalhada ali. Só que dentro da própria estrutura do processo, dentro da própria estrutura do encaminhamento jurídico ali, você tem certos elementos que demonstram que no direito também os limites da interpretação não estão exatamente e só no texto, né? Eu poderia citar pelo menos dois aqui. Eu não sou um especialista em direito, não sou, né, um estudioso profundo da área,
mas eu conheço algumas coisas do direito, então eu acho que esses dois pontos que eu vou colocar aqui, eles têm muito a ver com essa questão de que os limites não ficam estabelecidos absolutamente pelo texto, né? Uma dessas questões é o chamado livre convencimento do juiz, né? Então, se existe essa possibilidade de um livre convencimento, por que existe essa possibilidade? Porque, em muitos casos, as provas e as argumentações em jogo não contornam de forma absoluta tudo que está se esperando ali do processo. E aí chega num limite que sobra alguma coisa e o juiz tem que se posicionar, né, na perspectiva do livre convencimento, evidentemente que se conectando com elementos do restante do processo, mas exercitando um livre convencimento que está para além do texto da lei, né? E a segunda questão é o inverso, de certa forma é o inverso disso, porque tem a ver com a suspeição do juiz, né? O juiz, ele também não é a verdade absoluta, né? Não está tudo resumido nele, e nem na letra da lei que ele está representando, né? Então, o sujeito pode achar que o juiz é suspeito e pode sugerir, né, a exceção de suspeição do juiz. E aí o juiz tem que sair do processo, tem que se declarar suspeito, se for o caso, e dar espaço para outras perspectivas, né? Isso também denota uma abertura, né, dentro dessa relação que seria muito fechada, né, se não houvesse esses mecanismos, né? E, enfim, um exemplo claro disso que a gente viveu no Brasil recentemente é o do juiz Moro, que inclusive se pretende candidato agora, depois de ter sido julgado suspeito nos processos contra o Lula por uma série de equívocos que ele cometeu no processo. Ele e uma série de outras pessoas ali envolvidas também, né? E também destaco aqui a reportagem do The Intercept Brasil, muito interessante, né? Apontando o vínculo do juiz Moro com o tal Dallagnol, né? Que é um vínculo criminoso que, anula completamente os processos ali, através dos quais ele foi vendido como um herói nacional, né? Entendeu? Enfim, a gente que estuda muito filosofia, a gente sabe que esse papo de herói nunca funciona muito bem, especialmente se tratando de esfera pública, né? A vida pessoal é um pouco diferente porque, né, cada um, enfim, simboliza as coisas como quer, mas na vida pública isso é muito perigoso. Quando começa a aparecer um heróizinho assim, já desconfia porque tem problema, entendeu? Mas enfim, então essa questão do direito também apresenta de maneira bem evidente esse aspecto, né, de que eu já adianto aqui, inclusive uma das minhas visões aqui a esse respeito, que os limites da interpretação não estão exatamente no texto, né? Mas então, assim, dito isso, eu vou ponderar com vocês aqui uma sequenciazinha razoável que tem a ver com um pouco de filosofia, um pouco de literatura e que meio que dá conta de tentar apresentar uma alternativa a essa frase de que os limites da interpretação estariam efetivamente estabelecidos pelo próprio texto, né? Parece que não é bem assim, né? Então, de saída, a gente pode pegar esse livro do Roland Barthes, tá? Que é o livro Inéditos Teoria, que eu já mostrei para vocês aqui em outra ocasião, em outro vídeo, tá? E ele faz aqui uma reflexão com vistas a definir o que é o texto, né? É um texto chamado justamente Teoria do Texto, tá? Na página 261, e ele diz o que é um texto, né? É a superfície fenomênica da obra literária, o tecido das palavras inseridas na obra e organizadas de tal modo que imponham um sentido estável e tanto quanto possível único. E tanto quanto possível único. A despeito do caráter parcial e modesto da noção, o texto participa da glória espiritual da obra, de que ele é servidor prosaico, mas necessário, enfim, né? E aí depois, um pouco adiante, ele faz uma outra distinção que eu acho interessante. Ele diz: texto não deve ser confundido com obra, tá? E uma obra é um objeto finito, computável, que pode ocupar um espaço físico, já o texto é um campo metodológico, e blá blá blá, vai falando, e aí ele termina, né, esse trecho aqui dizendo: a obra segura-se na mão, o texto na linguagem, né? Então, essa noção de texto tem muito a ver com linguagem, né? E a linguagem é um campo absurdamente aberto, infinito, né? E dificilmente reduzível a uma perspectiva única, né? Tanto é verdade que essa própria ideia do Roland Barthes sobre o que é uma obra, de algo que seria único e
dá para pegar com a mão, etc., né? Também não se sustenta mais, né? Eu deixo apenas aqui uma referência para vocês, para poder não misturar os temas, mas esse livrinho, O que é uma obra, do Michel Guérin, né? Ou Guérin, agora eu não sei exatamente, mas acho que é Guérin. E é um texto fantástico e que é uma perspectiva alternativa do que seria uma obra, né? Então, vamos lá. Mas então a gente pode pegar uma obra, justamente, uma obra aberta, né? Para usar a expressão do Humberto Eco, para poder pensar essa questão se os limites da interpretação estão realmente estabelecidos pelo texto, né? O Jorge Luiz Borges, que é o nosso grande mestre aqui, né, da literatura argentina, escreveu esse livro Ficções, que tem vários contos fantásticos aqui, sensacionais, e eu quero trabalhar um deles com vocês aqui rapidamente, que é um chamado Pierre Menard, autor do Quixote. Então Borges, de maneira muito inteligente, ele constrói a história de um sujeito chamado Pierre Menard, que decide reescrever inteiro o Dom Quixote de la Mancha, do Miguel de Cervantes, né? E aí ele vai tentando, né, essa empreitada, né, impressionante, e obviamente que ele não consegue, né? Ele não consegue. E em determinado momento, o Borges afirma o seguinte aqui, né, na página 38. Ele diz: ele não queria compor outro Quixote, o que seria fácil, mas o Quixote. Inútil acrescentar que nunca levou em conta uma transcrição mecânica do original. Não se propunha copiá-lo. Sua admirável ambição era produzir páginas que coincidissem palavra por palavra e linha por linha com as de Miguel de Cervantes. Então, dentre outras coisas, o que o Borges está tentando mostrar aqui é que mesmo a copiar alguma coisa já não é a própria coisa, né? E que essa ideia de você transcrever de forma literal, essa palavrinha literal também é muito engraçada, porque, né, o literal é justamente o ambiente do impossível de ser reproduzido ipsis literis, né? Essas expressões são muito estranhas, né? Porque não fazem mais o menor sentido, mas muita gente continua usando. Não, isso aqui é uma versão literal, né? Como assim a versão? O que é uma versão literal? A poesia é uma versão literal e ela desloca o sentido, né? A linguagem ela está o tempo todo em movimento, quer dizer, o que é o literal? É a cópia? Mas não é mesmo, não é mesmo, né? Então, assim, o que o Borges está tentando mostrar com o Pierre Menard é justamente isso, porque o Pierre Menard também é um leitor, né? E, portanto, ele está ali tentando, ele está interpretando da maneira dele a obra do Cervantes, né? E a ironia fina desse conto do Borges mostra a impossibilidade de se dizer que os limites da interpretação são dados pelo texto. Não tem como, né? Inclusive, antes de falar do restante das coisas aqui, vale dizer que é importante ter isso em mente até para pensar de maneira crítica e de se posicionar de maneira crítica em relação a fake news, negacionismo, etc. e tal. Porque entender esse mecanismo é muito importante para poder, inclusive, combatê-lo quando ele se insinua de uma forma muito problemática, como é o caso das fake news e do negacionismo. Tá? Então vamos continuar tentando entender isso aqui, passando aqui para os exemplos seguintes, né? Esse livrinho aqui também, que ele tem um conto do Nikolai Gogol, chama-se O Retrato. É uma história muito interessante de um pintor chamado Tchartkov, que começa a pintar retratos lá de pessoas, né? E de repente um dia ele pinta um quadro da filha de uma senhora, que vai lá pedir o quadro da filha, né? A reprodução do rosto e tudo mais. E aí ele vai fazendo o trabalho, ao mesmo tempo ele está fazendo um quadro de uma deusa grega. E em determinado momento, a senhora vai lá buscar o quadro da filha e dá de cara com o quadro da deusa grega e acha que é o quadro da filha, né? E diz, tá perfeito, não precisa fazer mais nada, não mexe mais aqui, tá tudo certo, pô, perfeito, eu quero levar agora, não mexe mais, é a minha filha, entendeu? Então, quer dizer, a deusa grega era filha dela para ela, entendeu? Vai dizer que não, né? E o cara tenta insistir que não, peraí, mas tal, e daqui a pouco ele cede, vende o quadro para ela,
e a partir desse quadro ele começa a ficar famoso e começa a fazer o retrato de um monte de gente da cidade, né? Por quê? Porque começam a perceber nele alguém que estava ali, né, conseguindo captar elementos ricos, né, daquela narrativa visual da pessoa, e ele passa a ficar famoso por isso, né? Tem até um trecho interessante aqui que ele diz, né, que é o seguinte: depois desse momento, né, quando começam a procurar ele, o Gogol narra da seguinte forma: as senhoras pediam que o retrato desse conta antes de mais nada da alma e do caráter, o resto devendo ser muitas vezes completamente negligenciado, né? Então, porque a questão, para além do engraçado da história, é que realmente, o que é um retrato? Né? O que é um retrato? Eu acho, inclusive, interessantíssimo a gente citar nesse contexto o Samba da Mangueira, de 2019, né? Que para mim é um livro de filosofia, esse Samba da Mangueira, porque é uma aula do que é essa época ambivalente que a gente está vivendo, cheia de complexidade, né? Então tem vários trechos interessantes, né? Até anotei alguns aqui que eu acho legal de falar com vocês. Que ele vai dizendo, né? A história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, e aí continua e tal, com versos que o livro apagou, né? E tudo mais, para daqui a pouco eu quero um país que não está no retrato, né? Então, o que é o país que não está no retrato? É justamente mostrar que os limites da interpretação não estão estabelecidos pelo texto, ou seja, pelo retrato, né? E por quê? Né? Quer dizer, e a partir dessa percepção, uma série de grupos hoje estão pleiteando as suas perspectivas sobre esse tal retrato, o avesso do mesmo lugar, né? Então você tem desde o movimento negro, por exemplo, que está tentando mostrar de maneira mais veemente o que foi o racismo, que continua sendo o racismo no Brasil, até esse grupo Brasil Paralelo, que é são pessoas completamente sem noção que ficam sugerindo que não houve ditadura militar, né, enfim. Né, mas isso está dentro de uma perspectiva ali de que os limites não estão estabelecidos pelo texto, né? Porque essas coisas podem ser propostas de fato, né? E eu diria mais, é interessante que sejam, né? Porque no barato você propõe, digamos, né, 100 versões alternativas, e dessas 100, 60 são absurdas, e tem 40 que apresentam novidades, né? Questões que nunca tinham sido vistas. Isso já é um enriquecimento gigantesco, porque é melhor você ter 60 absurdos e 40 novidades do que uma versão que se vende como a única, né? Então a riqueza desse processo é essa, né? E aí, assim, para completar, eu tenho mais duas coisinhas para dizer para vocês, que é o seguinte, né? Dar alguns exemplos aqui de literatura, deixa eu ver aqui o tempo, né? Alguns exemplos rápidos aqui dentro da literatura e que apresentam justamente o exercício do fato de que os limites da interpretação não estão definidos pelo texto, né? O primeiro deles é esse livrinho aqui, chamado 9 Ensaios Dantescos e a Memória de Shakespeare, que são contos do Borges. Aliás, parênteses, esse conto A Memória de Shakespeare é genial, genial. E os outros também são muito bacanas, e são 9 releituras que o Borges faz de dentro de algumas questões da Divina Comédia do Dante, né? O que mostra a possibilidade de abertura do texto, né? Que o texto não está encerrado em si mesmo, né? Outro exemplo interessante que eu acho legal citar é esse trabalhinho aqui do Ivan Jaffe, Projetos Póstumos de Brás Cubas. Na época que eu dei aula para o ensino médio, trabalhei com algumas turmas desse livro, né? Ele é uma evidente leitura paródica do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Então o Ivan Jaffe encheu o saco daquela ideia de Memórias Póstumas, falou, quer saber, eu vou fazer um Projetos Póstumos, né? Para acabar com essa ideia dessa conexão muito exagerada com o passado, que é a memória, né? E tentar fazer uma coisa ligada a projeto, que é mais voltada para o futuro. Então é a perspectiva dele, né? E é mais uma prova de que a obra, né, permite essa interpretação diferente do original, ou do pretenso original, né? Inclusive, hoje em dia, na tradução, não se chama mais língua original, né, e tradução, se chama língua fonte e língua alvo, né?
que é uma inteligência ali, porque língua-fonte não é original, né? Ela é apenas a fonte de um processo. Isso é uma inteligência muito bacana, né, que a reflexão filosófica vai trazendo para a gente, né? Então, mais 2 exemplinhos rápidos aqui. Esse livro chamado Os Crimes do Monograma, da Sophie Hannah. Tá? A Sophie Hannah é uma escritora inglesa que ganhou os direitos, né, da família da Agatha Christie para produzir as aventuras do Hercule Poirot, o grande detetive da Agatha Christie, né? Então, os limites da interpretação não estão estabelecidos pelo texto, porque ela já está aqui fazendo um deslocamento do que é o Poirot e acrescentando aqui nuances pessoais, né, no trabalho e na história desse personagem, né? E por último, tem um exemplo interessante também que eu acho bacana de citar para vocês, que é o Caim, que eu inclusive fiz uma resenha outro dia no Facebook a respeito dele, né, que é esse romance do José Saramago, tá? Então, todo mundo conhece a história do Caim, né? A história bíblica, né? O Caim mata o Abel e sofre ali um castigo divino, que é o de ficar perambulando pela terra pagando o pecado que ele cometeu. E aí o Saramago constrói um Caim alternativo, né, que se posiciona de uma maneira rebelde. Ele diz, né, como assim você me cria imperfeito, eu faço uma cagada, você me pune? Né? Quer dizer, e aí se os limites da interpretação fossem estabelecidos pelo texto, esse romance do Saramago jamais poderia ser escrito, né? E ele não é porque aí tem gente que pode chegar e dizer, não, mas isso é uma obra de ficção. Ué, e a Bíblia é o quê? Né? Aliás, o que não é, em parte também ficção, na medida que tudo também está orientado muito pela linguagem também, né? Pelo campo do sentido. Então, quer dizer, mais uma prova de que os limites da interpretação não estão definidos e estabelecidos pelo texto, né? E aí, para fechar, né, deixa eu ver aqui até o tempo, né, tá mais um minutinho. Para fechar, então, eu acho interessante citar esse trabalho aqui do Hans Gumbrecht, que é um filósofo alemão, chamado Produção de Presença, tá? Um dos amigos do Facebook falou da questão da hermenêutica, né? E o Gumbrecht, aqui nesse livro, faz justamente uma crítica do excesso de hermenêutica no debate acadêmico, tá? E ele sugere, por quê? Porque ele sugere aqui que isso está gerando um ambiente de opinião excessiva, né? E que acaba gerando um vale-tudo ali que não acrescenta muito pro contexto. Então ele sugere essa noção de presença para poder tentar deslocar esse excesso de interpretação que existe na academia, né? E isso serve também para a gente ponderar, né, o que a gente está falando a respeito da frase, né, de que os limites da interpretação não estariam estabelecidos pelo texto, mas enfim, isso não significa que você não vai ter uma cautela, né, e uma ponderação aí na hora de avaliar essas várias interpretações e releituras que vão aparecendo para você. E o Gumbrecht está dando essa dica aqui nesse livro, e é interessante, é um livro que é muito bacana, muito contemporâneo também, né? E um exemplo do que ele está, porque na verdade o que o Gumbrecht está dizendo aqui nesse livro é uma coisa que acontece na história da arte desde sempre, né? Certas movimentações na arte são feitas num determinado caminho e começa a ficar exagerado, vem alguém e diz, calma lá, né? Vamos repensar isso aqui porque está exagerado, né? E aí eu termino com esse livrinho do Ferreira Goulart, tá? Que é organizado pelo Alfredo Bose, inclusive autografado pelo mestre aqui, né? Tá? E aí eu citaria 2 poemas desse livro para poder fechar esse vídeo, né? Um deles é um poema chamado Não Há Vagas, do Ferreira Goulart, que ele vai, inclusive, faz parte de uma fase da carreira dele na qual ele estava questionando o concretismo, questionando, né, uma certa abertura exagerada da poesia e tentando fazer a poesia voltar um pouco para o pé no chão, né? E aí ele diz, o preço do feijão não cabe no poema, o preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. E vai, né, listando várias coisas e termina dizendo, porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira, né? Quando ele diz que no poema só cabe o homem sem estômago, ele está tentando
justamente alertar, ó, tem uma coisa chamada fome que é mais forte do que a poesia, né? Por outro lado, esse mesmo Ferreira Goulart, que é poeta, ele está o tempo todo se deslocando, né? Caminhando, né? Tropeçando. E aí ele faz um outro poema chamado Traduzir-se, que todo mundo conhece também, que ele diz: uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. E ele vai dizendo, vai falando que uma parte é uma coisa, a outra é outra. E aí eu sugiro que vocês leiam esse poema, que é muito interessante, quem não conhece ainda. Mas pegar essa ideia de que uma parte de mim é uma coisa, a outra é outra, aplica isso para a própria obra, para o texto, né? Que é a questão que está sendo colocada pelo amigo filósofo lá. Então, quer dizer, imagina o texto dizendo uma parte de mim é isso, outra é aquilo, né? Que outra parte é essa? É a parte do leitor, é o Pierre Bernard, que somos todos nós, né? Então, qual seria a minha questão aqui, pelo menos até o momento, né? Para manter uma abertura aqui para outras contribuições de vocês aqui. Mas os limites da interpretação são estabelecidos pelo texto? Não, de maneira nenhuma, né? Se não fosse assim, não existiria nem linguagem direito, né? Mas é isso, meus amigos, então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Se você gostou, deixa o seu gostei aí embaixo, tá? Se inscreve no canal e a gente vai se falando sobre isso aí em mais vídeos, tá? Que isso aqui certamente vai gerar outros debates e outras questões, beleza? Abraço aí para todo mundo e fui!